Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Estou primeira vez também, ninguém esquece, né? Primeira vez, irmãos. Queridos, é sempre um privilégio poder estar com os irmãos. E não é um jargão de crente, é realmente uma alegria quando a gente está reunido em nome de Jesus, para a gente compartilhar junto a palavra do Senhor, para a gente aprender do Senhor, para a gente receber aquilo que Ele tem para nós. E hoje é dia 31 de agosto, o dia que o Senhor nos fez, né? E esse dia não volta mais. Então, tudo aquilo que o Senhor te deu até hoje foi bênção para a sua vida, foi para ensinamento, né? Foi para aprendizado seu e meu. E a gente sabe que o Senhor continua dirigindo as nossas vidas, porque Ele está de todas as coisas. Amém? E nessa noite, nós vamos compartilhar de uma palavra, de uma mensagem da parte do Senhor, que eu vim orando, eu vim pedindo, eu sempre peço ao Senhor que me inspire, né, para falar com a igreja, para que a palavra encontre um coração certo. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, vai ser para você essa palavra, amém? Vai ser para você. E para mim também, amém? Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: a sua vida pode fazer Deus sorrir. Glória. Eu gostaria de colocar algumas imagens para vocês. Está vendo essa imagem aí, irmãos? Essa imagem aí, eu acredito que seja uns 15 anos atrás. Essa imagem é de um pai que está sorrindo, né? Porque está junto dos seus filhos, né? A Laurinha, o Vitor. Pode pôr a próxima. Esse pai aí está sorrindo ou não está? Tá, porque está junto da sua família, né? A sua família faz ele sorrir. Próximo. Ah, esse pai aí está sorrindo também, né? Porque a sua filha deu orgulho para ele, está se formando. Então, muitas coisas que a gente faz na nossa vida fazem os nossos pais sorrirem. Não é assim? Próximo, por favor. Aí, ó, esse pai está super feliz, né? Está sorrindo demais, porque é o seu filhinho lindo aí do seu lado. Ah, esse aí está muito orgulhoso, né? Formatura da filha, o baile de gala. Tem mais alguma? Acabou, né? Irmãos, eu trouxe essas imagens para vocês só para ilustrar, né? A gente sabe que Deus é uma pessoa, né? O nosso Deus, Ele sorri, Ele se entristece. Diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Então, Ele é um Deus que tem sentimento. Ele é um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Então, nessa noite, a gente vai falar sobre o que realmente faz Deus sorrir. O que realmente faz o Senhor sorrir? Algumas atitudes nossas, com certeza, não fazem o Senhor sorrir. Pelo contrário, Ele fica triste em ver algumas atitudes nossas. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem que a sua vida pode fazer Deus sorrir. E nós somos criados para adorar o nome dEle, né? Nós cantamos um louvor aqui, a equipe de louvor canta aqui: sei que fui criado para te adorar, Senhor, para te fazer sorrir. E é isso que nós vamos compartilhar essa noite, amém? E há uma diferença entre os sorrisos, né? Você sorri para mim, eu sorrio para você. Geralmente, assim, quando eu te cumprimento, eu sorrio para você, você sorri para mim, não é assim? Mas tem outros tipos de sorriso. Quando eu estou rindo de alguém, estou debochando de alguém, também estou sorrindo, não é? Então, é um sorriso diferente. E há também um sorriso quando você sorri comigo, né? Quando eu e você achamos algo engraçado e a gente sorri. Mas o fato é que o sorriso de Deus deve ser um objetivo na nossa vida. A gente tem que ter como objetivo fazer o Senhor sorrir. Amém?
Mas será que a nossa vida tem sido capaz de arrancar sorriso dos lábios do Senhor? Será que a nossa vida tem feito isso? Ou o Senhor está nos olhando e está ficando triste? Como será que nós estamos nos comportando para que o Senhor realmente sorria para nós? Ou por nós, né? Por causa de nós. Quais as ações que fazem Deus sorrir? Quando eu estou me relacionando com o Senhor, o que faz Ele sorrir? A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6:10, diz assim, olha, eu vou ler numa versão que não é muito parecida com a versão que os irmãos estão acostumados, mas é o mesmo sentido, amém, irmãos? Todos os versículos que a gente usa aqui é da palavra do Senhor. Nós não tiramos versículos de nenhum outro livro a não ser a palavra do Senhor. Só as versões que são um pouquinho diferentes. Então, em Efésios 6:10, na Bíblia, a mensagem diz assim: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Olha que versículo simples e fácil. A gente precisa descobrir o que realmente agrada o Senhor, para que nós façamos Ele sorrir. Na Bíblia, nós podemos encontrar histórias de vários homens que fizeram o Senhor sorrir. Mas hoje nós vamos compartilhar aqui de um exemplo claro de alguém que agradou a Deus e fez Ele sorrir. E esse homem é Noé. Noé, nós sabemos que na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado, corrompido, terrível. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não viviam para agradar ao Senhor. Então a terra estava assim, totalmente corrompida. E o Senhor, Ele não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Ele olhava para aquele lugar e falava, mas não tem ninguém que pense em mim, não tem ninguém que queira me agradar. Então o Senhor, Ele ficou triste. Ele ficou triste com aquela situação. Então ele se arrependeu de ter feito homem. A palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. E ele até pensou em extinguir a raça humana. Mas havia um homem que fez Deus sorrir. E esse homem foi Noé. Olha aqui o que diz em Gênesis 6, verso 8, na Bíblia Viva. Noé dava alegria ao Senhor. Queridos, se Noé dava alegria ao Senhor, significa que Deus sorria quando olhava para Noé. Vocês que são pai e mãe aqui, quando um filho de vocês faz algo que te deixa feliz, você sorri, você fica contente, você conta para as outras pessoas, olha, aconteceu isso com meu filho, você fica orgulhoso, não é assim? E Deus também ficava feliz, porque Noé dava alegria ao Senhor. O que será que Deus falava a respeito de Noé? Talvez Deus falava assim, esse sujeito, ele me agrada. Eu vou começar tudo de novo com ele e com a família dele. Algo veio ao coração de Deus. Deus estava triste por causa da corrupção daquele povo, mas Deus se agradava de Noé. E aí ele pensou assim, eu vou fazer algo novo, vou salvar esse homem e vou extinguir com o resto da população, com o resto da humanidade. Foi isso que veio ao coração do Senhor, porque aquele povo estava desagradando a Deus, mas Noé dava alegria ao Senhor. E ele é um exemplo para nós. A gente pode encontrar várias pessoas na palavra do Senhor como exemplo para a nossa vida. E Noé é um desses homens, né? A palavra do Senhor diz que ele era um homem íntegro. Integridade é algo assim, ele nunca foi corrompido, né? Ele era um homem que tinha um coração bondoso,
Ele era um homem que louvava ao Senhor, que adorava ao Senhor, que se importava com Deus. Então, ele é um homem que a gente pode seguir como exemplo. Amém? Pelo fato de Noé ter agradado a Deus e tê-lo feito sorrir, é que eu e você existimos hoje. Porque o Senhor poderia ter extinguido todos os habitantes da terra, mas ele escolheu salvar Noé e a sua família. Amém? Então, observando a vida de Noé, nós vamos aprender alguns atos de adoração que podem fazer Deus sorrir nessa noite. Amém? Nós vamos aprender alguns atos de adoração, como foi falado aqui já. Né? Nós podemos adorar ao Senhor de várias formas. E hoje nós vamos falar sobre alguns atos de adoração. O primeiro ato, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Entenda, irmãos, que nós somos planejados para adorar ao Senhor, para agradar a Deus. Então, o nosso objetivo de vida, como eu já falei aqui, é fazer Deus sorrir. Houve um tempo na terra que ele não mais se agradava das pessoas. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Ele teve uma mudança de ideia. Né? Ele falou assim, nossa, eu não deveria ter feito o homem. Ele teve um sentimento aqui de arrependimento. Então, ele falou o seguinte, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Não devia ter criado o homem. Esse foi o sentimento de Deus. Pelo fato dos homens não estarem o agradando. Por causa da perversidade do coração do homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Noé, Gênesis 8, diz assim, Noé, porém, achou graça. O Senhor olhava para o Senhor. Noé olhava, o Senhor olhava para Noé e via algo diferente na vida desse homem. E, da mesma forma como Noé, como Deus se agradava de Noé, o Senhor deve se agradar de nós. Quais são os atos de adoração que a gente pratica para que façamos o Senhor sorrir? Quais são os atos? Um desses atos é amar ao Senhor. Aqui fala em Gênesis 6, 9, que Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Deus. Noé, meus irmãos, ele sempre estava conversando com Deus. Eu estava falando com o Valdo hoje, como será que era o relacionamento de Noé com Deus? A gente, quando lê a palavra do Senhor, irmão, a gente precisa viajar, né? A gente precisa pensar. Se a palavra do Senhor diz que ele experimentava um íntimo relacionamento com Deus, como será que ele conversava com Deus? E Noé era um homem comum, como eu e você. E podemos ter um relacionamento íntimo com ele. Por que a gente não conversa com Deus? Será que Deus está se agradando de nós? Muitas vezes a gente se levanta pela manhã, não dá tempo nem mal de tomar um café e você já sai correndo, você nem fala com Deus. Como que Deus pode se agradar de nós se a gente não quer um relacionamento com Ele? Se muitas das vezes a gente não prioriza conversar com Deus, fazer uma oração, ler a sua palavra. Então, hoje o Senhor está nos convidando para praticar um ato de adoração, que é amar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz, é o primeiro mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E será que a gente ama ao Senhor sobre todas as coisas? Se a gente prioriza o Senhor realmente, como Ele deve ser amado, como Ele deve ser tratado, será que a gente trata o Senhor de uma forma correta? Aqui diz assim, olha, Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, ele estava o tempo todo se relacionando com o Senhor, o tempo todo falando com Deus. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhava e falava, nossa, esse homem, ele é o cara. Então, eu vou guardar ele, eu vou salvar ele e a sua família.
Deus nos criou para amá-lo e Ele com certeza nos ama. Através do profeta Oséias, Deus diz o seguinte para nós. Olha só o que diz lá em Oséias 6:6, na versão Bíblia Viva. Não quero sacrifícios. O Senhor diz, não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Meus queridos, o Senhor não quer nosso sacrifício, não quer a nossa oferta, Ele quer que realmente eu e você o conheçamos de verdade. É tão maravilhoso estar na presença de Deus, ter um relacionamento com Deus. Quando a gente começa a realmente ter um relacionamento com Deus, a gente não vai sair da presença dEle. Os irmãos que tiveram aqui naquela manhã de consagração puderam experimentar um pouquinho da glória do Senhor. É tão maravilhoso. E por que não viver um relacionamento com o Senhor todos os dias? É isso que o Senhor quer de nós, que nós o amemos, que nós o louvemos, né? Que nós pratiquemos atos de adorações o tempo todo. Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame acima de qualquer coisa. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas. Comece a usar o seu tempo para ficar ao lado do Senhor. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da minha vida e da sua vida. Aprender a amar o Senhor. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Lá em Mateus 22, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Foi Jesus quem disse. Se Jesus disse que este é o primeiro e o maior mandamento, amar ao Senhor, a gente precisa praticar esse amor. Mas esse amor a gente manifesta de uma forma diferente. E nós vamos falar aqui mais sobre alguns outros atos de adoração que realmente diz que a gente ama de verdade. Outro ato de adoração. Deus sorri para nós quando nós confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou o Senhor e fez o Senhor sorrir foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando tudo não fazia sentido. Olha o que diz lá em Hebreus 11:7, irmãos. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. A gente também tem que viajar, né, irmãos? Nesse versículo aqui. Imagina a cena, irmãos. Deus se aproxima de Noé e fala assim, Noé, eu estou decepcionado com os homens. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Olha, mas quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Eu estou satisfeito com a sua vida. Por isso eu vou inundar o mundo, mas eu vou salvar você e a sua família. Tá bom? Aí Noé, tá bom, Senhor. Ele confiou no que Deus estava falando para ele. Ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E muitas vezes a gente ora, a gente busca respostas em Deus, mas a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Por quê, irmãos? Porque está faltando intimidade, está faltando amor da sua parte, está faltando você dedicar mais tempo ao Senhor para aprender a ouvir a voz dele. Aprender a ouvir.
Porque muitas vezes você fala, fala, fala tudo o que você quer, mas você não dá o tempo ao Senhor para Ele. Ele quer falar com você. Às vezes Ele está falando, está usando alguém, está falando com você e você não está entendendo. Então, Noé, ele confiou na palavra que o Senhor disse para ele. Deus falou para ele assim: quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Você, a sua família e os animais. E ao receber essa ordem, pelo menos 3 problemas poderiam ter despertado a dúvida em Noé. Só que ele confiou. Mas olha só, vamos pensar, os 3 problemas que Noé podia falar assim: Senhor, acho que não vai dar certo, não. Primeiro problema, Noé jamais tinha visto chuva. Porque antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Você pode ler lá em Gênesis 2, o 5 e o 6. Antes, Noé vivia num lugar que era quilômetros longe do oceano. Então, mesmo que Noé pudesse aprender a fazer um navio, como que ele ia fazer para pegar esse navio e colocar na água? Não é? Noé tinha inteligência, irmãos, tinha raciocínio, assim como eu e você. Mas ele confiou na palavra que Deus falou. Confiou mesmo sem entender. Noé não estava perto de nenhum mar. Noé teria de reunir todos os animais e tomar conta deles. Imagina a dificuldade de reunir os animais num lugar só e tomar conta de vários animais, um casal de cada espécie. Essa foi a ordem dada por Deus. Mas mesmo diante dessas 3 possibilidades de dúvida, Noé não reclamou da ordem de Deus. Noé não questionou a Deus. Não apresentou desculpa, não falou: Senhor, não vai dar, porque aqui não tem o mar, porque eu não vou conseguir chamar os animais. Não. Irmãos, ele simplesmente confiou na palavra que o Senhor estava dando para ele. Então, Noé confiou inteiramente e fez Deus sorrir de novo. Né? Noé fez Deus sorrir. Nós precisamos confiar em Deus. Né? Às vezes a gente quer entender as coisas antes de obedecer, antes de confiar. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem e a gente fala assim: mas por que, Senhor? O que será que o Senhor quer fazer? Eu queria entender antes de confiar, antes de obedecer. Mas não, o Senhor, quando você confia plenamente no Senhor, você faz, você obedece. E aí você espera, né? Porque depois as respostas vêm. Né? Depois as explicações que tanto você deseja, elas vêm. Aí você fala assim: então era por isso que Deus me direcionou para aquela situação, então era por isso que aconteceu isso na minha vida. Você precisa confiar. Eu e você precisamos aprender a confiar em tudo, porque o plano de Deus é perfeito. Irmãos, quando você precisa de um serviço, vou dar um exemplo, quando você precisa de um serviço, você contrata alguém, você às vezes busca lá na internet: olha, eu preciso consertar, sei lá, o meu telhado. Aí você vai lá, não conhece ninguém na igreja que conserta telhado, né? Vai lá e procura uma pessoa para fazer esse serviço. Você dá um voto de confiança nessa pessoa que ela vai fazer o serviço certo para você. Não é assim? É um voto de confiança. E quando Deus fala com a gente não dá voto de confiança. A gente só desconfia. A gente só fala assim: mas será que Deus vai fazer mesmo? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Acontece também com os nossos filhos, principalmente aqui quem tem filho pequeno. Quando a gente está começando a ensinar eles a nadar, né, quando você vai lá na piscina,
Ele confia em você, o seu filho confia em você, então ele se joga, ele sabe que ele não vai se afogar, porque o pai está ali. Não é assim? Então, a gente precisa aprender a confiar no nosso pai. Ele não vai deixar você se afogar. Ele não vai deixar você morrer. Então, são ensinamentos, são exemplos que a gente coloca do nosso dia a dia. Mas e o nosso Deus maravilhoso, poderoso, por que não confiar no Senhor? Confia em tudo. Confia em tudo no Senhor, porque Ele cuida certinho de nós. Né? Hoje a gente estava conversando, eu e o Valdo, de uma situação com um vizinho, que nem é vizinho ainda. Falei, vamos colocar em oração, porque o Senhor que cuida de nós, Ele sabe que a gente não está fazendo nada. Né? Então, se essa pessoa está se levantando, está com essas coisas, é porque o inimigo está furioso. Né? E está tocando nele lá. Mas, não, vamos orar. O Senhor resolve tudo. Vamos confiar no Senhor, que Ele resolve as coisas para a gente. Às vezes a gente pega o problema para nós e a gente fica pensando naquilo. E estoura pereba na boca. Né? E a gente começa a cair os cabelos que quase já não tem. E aí? Irmãos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Ainda que as circunstâncias parecem que está fora de controle. Os irmãos sabem que o meu irmão está lá no México, lá do outro lado. Nem sei onde que fica México, irmãos, nem imagino. Ele está lá sozinho, só ele, a esposa e os filhos, né? E os colegas de trabalho. Tem família lá. Se ele não confiar no Senhor, que o Senhor vai cuidar dele, o que ele vai fazer? Ele está doente, estava internado hoje. Na glória do Senhor, ele teve alta. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Ele teve alta. E para a honra e glória do Senhor, ele teve alta hoje. Mas ele estava sozinho lá, sem familiares, né, irmãos? Ele estava lá, bem cuidado, no hospital, tudo. Mas se ele não confiar no Senhor, eu acredito que o Senhor permite as coisas acontecer na vida da gente, na vida dos nossos queridos, porque Ele quer ensinar. Né? Nós mandamos mensagem para eles, ficamos aqui com o nosso coração apertadinho, né? Mas o Senhor estava cuidando dele, ensinando a ele. Olha, você precisa confiar em mim. Né? Você precisa se voltar para mim. Você precisa ter um relacionamento íntimo comigo. E ele mandou mensagem e falou assim, eu preciso mesmo me chegar mais perto do Senhor. Então, assim, muitas vezes acontecem algumas coisas com os nossos familiares, com alguém que a gente ama, e a gente não entende, mas o Senhor está no controle de tudo. Então, confia no Senhor. Amém? Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E esperar que Ele cumpra as suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. Olha o que diz Salmo 147. O que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. O que agrada a Deus é isso. Né? Quando você o teme, quando você coloca nele a sua esperança. Irmãos, Noé levou mais ou menos aí, tá? Eu não sou estudiosa da Bíblia, mas Noé levou mais ou menos 100 anos para construir aquela arca. Então, eu imagino que ele tenha enfrentado dias desanimadores. Né? Porque quantas vezes eu e você esperamos por uma bênção, esperamos por um milagre, e às vezes não é 100 anos, né? Porque nossa vida nem dura isso. A gente espera algum tempo e você fala, Senhor, está demorando tanto. Né? Mas imagina, dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva. Né? Será que os filhos de Noé não sofriam bullying? Né? De falar assim, seu pai, um velho doido, construindo esse barcão aqui, por quê? Irmãos, imagina a cena. Então, mesmo assim, Noé seguiu confiando. Né? Ele seguiu lá e continuou.
Então, eu e você, em quais áreas da nossa vida eu e você precisamos confiar no Senhor? Isso é uma pergunta para mim e para você. Em quais áreas? Às vezes a gente fica sem confiança, entra em desespero, a gente fica amargurado e a gente não confia. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que confiar também é um ato de adoração, né? Confiar em Deus. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. Quando você manifesta a sua fé, manifesta que você está crendo, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre na minha vida. Quando você manifesta essa fé, o Senhor se agrada. A Bíblia diz assim, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro ato de adoração que faz Deus sorrir. E quando lhe obedecemos incondicionalmente. Agradamos ao Senhor quando a gente obedece a Deus sem querer negociar com Ele. Quando a gente obedece ao Senhor inteiramente, porque às vezes a gente quer negociar com Deus, né, irmãos? Às vezes a gente quer fazer uma troca aí com Deus, Senhor, se o Senhor fazer isso, eu faço aquilo. Né? Mas se o Senhor não for fazer, também não vou fazer. Né? Então, aquilo que é do meu interesse, eu vou obedecer. Aquilo que não é do meu interesse, eu não obedeço. Não é assim que a gente deve obedecer. Nós devemos obedecer ao Senhor inteiramente, plenamente. Né? Demorar para obedecer também é uma desobediência. Né? Quando você fala para o seu filho, filho, vai lá arrumar a cama. Ah, eu já vou, pai. É obediência ou desobediência? Demorar para obedecer também é desobediência, não é, irmãos? E quando a gente faz assim com Deus também, quando a gente ouve uma palavra do Senhor, quando a gente é orientado na casa do Senhor a obedecer e a gente demora para obedecer, desobediência. Então, Noé, ele não ficou perguntando para o Senhor, Senhor, quando que isso vai acontecer? Né? Não, ele foi lá e obedeceu, começou a construir a arca, demorou 100 anos para construir a arca. Foi muito tempo fazendo a mesma coisa, mas ele seguiu obedecendo. Né, irmãos? Salvar os animais e a sua família de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. A Bíblia registra o comportamento de Noé. Olha lá, Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nós devemos fazer conforme Deus nos ordenar, irmãos. Exatamente como Ele ordenar. Se Ele falar para você ir para a direita, vai para a direita. Não vá para a esquerda. Se é, mas vai chegar no mesmo... vou chegar lá na porta do mesmo jeito. Não. Siga os ensinamentos, siga a orientação do Senhor, siga as ordens do Senhor. E assim a gente não vai cair e dar com a cara na porta. Noé obedeceu de forma rigorosa. Ele não deixou nenhuma instrução de lado. E de forma exata, do modo e no tempo que Deus determinou. Então, isso demonstra o quê? Que ele tinha zelo, que ele amava o Senhor. Vou fazer do jeito que Deus falou, porque daí vai dar certo. Porque a confiança que ele tinha é que ia dar certo. Então, isso fazia Deus sorrir para Noé. Ele obedeceu de uma forma incondicional. E isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça sem duvidar, sem hesitar, né? Não fiquem bramando, dizendo que vai orar. Faça, obedeça, sem demora. Amém? Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência, né, irmãos? Então, demorar para obedecer é desobediência. Então, obedeça. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial, né? A gente quer falar assim, Senhor, te obedeço aqui. Nessa situação aqui, eu te obedeço, Senhor. Mas nessa daqui, Pai, não vai dar para te obedecer. É desobediência, irmãos.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com a nossa forma de adoração, porque isso não faz Deus sorrir. E a gente quer, né? A gente foi planejado para adorar o Senhor, para fazer Ele sorrir. Então, a gente precisa obedecer com alegria e com entusiasmo. Olha o que diz Salmo 100, verso 2. Obedeçam a Ele de coração alegre. Salmo 119, 33 diz assim: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago 2,24 também fala aos cristãos: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Então, tem a ver com as nossas atitudes também. Não só pelo que a gente fala ou pelo que a gente crê, mas pelas nossas atitudes. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é clara, né? Quando diz que não há como você merecer a salvação. A salvação vem pela graça, né? Não é nenhum esforço seu. A salvação vem pela graça. Mas como filhos de Deus, você pode agradar a Deus por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Então, quando a gente está seguindo a palavra do Senhor, quando a gente está obedecendo, a gente está adorando ao Senhor também. Você tem obedecido a Deus incondicionalmente, irmãos? Isso é uma pergunta para eu e você, para nós meditarmos. Será que a gente tem obedecido a Deus? A Bíblia diz que, independente da condição que a gente esteja, se a gente está feliz ou se a gente está triste, a gente precisa obedecer, né? Será que muitas vezes Deus está te mandando você pedir perdão ou liberar perdão para alguém? Será que você tem obedecido? Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu te perdoo, mas... Aí sempre tem um mais. O Senhor está mandando você liberar perdão, você perdoar. Então, você precisa obedecer. Né? Obedecer é a coisa certa a se fazer. Obedecer traz um sorriso nos lábios do Senhor. Né? E a obediência traz bênção para a sua vida e para as pessoas que estão no seu redor. Né? A obediência traz isso para você. Quando você obedece, sabe? Quando você obedece, a sua obediência vai trazer bênção para a sua família, para o seu pastor, para o seu líder. Quando você obedece, traz bênçãos para quem está do seu lado. Mas quando você desobedece, não traz bênção, irmãos, traz maldição. Então, a gente precisa obedecer. Às vezes, você está travando a bênção da sua família porque você está desobedecendo. Você não está liberando perdão, você não está obedecendo ao Senhor. E você trava a bênção. Deus está com a bênção pronta para te entregar, mas você está travando essa bênção por causa da sua desobediência. Então, por que a obediência agrada tanto a Deus? Por quê, irmãos? Porque ela prova que você realmente o ama. Esse versículo da palavra do Senhor, em João 14,15, eu amo muito esse versículo. A palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Tem uma outra versão: se me amardes verdadeiramente, obedeçam aos meus mandamentos. Isso prova que você ama a Deus, obediência. Isso sim prova que você ama a Deus. Mas se você não obedecer, não prova nada. Outro ato de adoração que faz Deus sorrir. Quando o louvamos e damos graças continuamente. Louvar a Deus é dizer que você é pequeno e que Deus é grande. Render graças a Deus é agradecer as coisas que Ele fez. Então, render graças ao Senhor é ter gratidão, né? Por tudo que Ele já fez. Uma coisa triste, irmãos, é uma pessoa ingrata. É a ingratidão. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a gente fez uma coisa boa esperando pelo menos um obrigado, uma gratidão. Você já fez isso para alguém e a pessoa foi totalmente, alheia ao que você fez? Ela demonstrou ingratidão? Isso deixa o nosso coração triste, não deixa?
quanto mais nós, quando nós somos ingratos ao Senhor. Então, nós devemos demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, por tanta bênção. Você está de pé, você está vivo, sua família está viva, está com saúde. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos render graças ao Senhor. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém, não é? Quando alguém realmente vem e fala assim, olha, muito obrigado, nossa, você é uma bênção. Não é gostoso ouvir isso? E o Senhor, irmãos, Ele quer gratidão da nossa parte, Ele quer que você agradeça, Ele quer que você renda graças a Ele. Isso é demonstrar gratidão. É um ato de adoração também e faz o Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 8:20, que depois do dilúvio, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então Noé demonstrou ali gratidão ao Senhor, porque Ele tinha livrado ele e a sua casa de morrer naquele dilúvio. Ele demonstrou gratidão ao Senhor construindo um altar, dedicando ao Senhor. Então, nós precisamos também dedicar ao Senhor a nossa gratidão, render graças e adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Por causa do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, né? Como Noé fazia. Mas, em vez disso, sabe como que a gente pode oferecer louvor? Sacrifícios de louvor. O que que é? É fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o que é fruto dos lábios? Aquilo que você fala, aquilo que você louva, aquilo que você agradece. Isso é sacrifício de louvor. Então, o Senhor quer isso de mim e de você. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Salmo 69, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso fará o Senhor Deus sorrir. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando a gente faz isso, alegra o coração de Deus e alegra o nosso também, porque a gente recebe do Senhor, né, o sorriso dele. Né? Quando a gente vê que a gente está agradando ao Senhor, isso também alegra o nosso coração. Olha o que diz aqui, em Salmo 68. Os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Então, quando a gente fica contente, a gente canta louvores, a gente agradece, a gente rende graças ao Senhor. Amém? E o último ato de adoração, e já vou terminar. Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Olha só, o que Noé fez após o dilúvio? Deus deu a Noé as seguintes orientações após o dilúvio. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Então, o Senhor estava falando o quê? Agora sigam com a vida de vocês. Sigam, façam as coisas que vocês foram determinadas para fazer, né? Tenham filhos, constituam família, trabalhem, plantem, colham, né? Usem as suas habilidades, as habilidades que Deus deu para você. Talvez você tenha a sensação que o único momento que Deus se agrada da gente é quando a gente está envolvido nas atividades espirituais, né? Ah, se eu estiver aqui na igreja, no ensaio ou no culto, aí eu estou adorando a Deus. Não, irmãos, a gente adora a Deus, sabe quando? Quando eu estou lá trabalhando, quando eu estou lavando os pratos, quando eu estou lavando a roupa ou a louça, você também está adorando ao Senhor. As suas habilidades. Você que é pai, quando olha o seu filho desenhando, fazendo tarefinha, você não fica feliz? Deus também fica, quando Ele está vendo você lá, jogando a massa na parede, né? Rolando a coxinha, né, Lu? É sim, o Senhor olha para nós e Ele gosta de nos ver fazendo as coisas que a gente sabe fazer.
E isso agrada o coração do Senhor, faz o Senhor sorrir. Deus gosta de observar cada detalhe da nossa vida. Gosta, Deus sorri, irmãos. A única coisa que Deus não gosta é o pecado. Quando a gente está pecando, Ele não gosta. Ele não sorri quando a gente está pecando, quando a gente está desobedecendo. Então, muitas coisas, Deus se sente orgulhoso. Como um pai orgulhoso de ver seu filho, Deus também se sente orgulhoso quando nos vê fazendo as coisas, as habilidades que Ele nos deu. Então, você só agrada ao Senhor sendo você mesmo, não tentando ser outra pessoa. Você precisa agradar ao Senhor sendo você mesmo. Você não precisa ficar falando, se eu fosse igual ao pastor Orivaldo, se eu fosse igual à irmã Patrícia. Não, irmãos, Deus se agrada de você, do seu jeitinho, do jeito que Ele te criou, com as habilidades que Ele te deu. Amém? Deus te ama. E a conclusão dessa mensagem é assim: Deus procura pessoas como Noé, dispostas a viver para fazer Deus sorrir. Deus procura pessoas dispostas a viver para fazer Deus sorrir. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que fazem Ele sorrir. Salmo 14, verso 2 diz assim: Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, irmãos. E será que Ele acha em nós um verdadeiro adorador? Você tomará providências para agradar a Deus, para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Você vai tomar providência para agradar ao Senhor? Amém? Amém. Hoje a sua vida pode fazer Deus sorrir. Como é possível? Amando a Deus acima de todas as coisas, confiando nele plenamente, obedecendo a Ele incondicionalmente, louvando e dando graças ao Senhor e suas habilidades. Amém? Hoje a nossa vida pode fazer Deus sorrir. Que o Senhor sorria para ti e você faça Deus sorrir também. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé para orarmos?